Olhem só, pessoal, esse cataceto. Se vocês repararem aqui desse lado, embaixo tem duas hastes florais secas, né? Que já foram cortadas. E desse outro lado mais duas. E lá embaixo está vindo mais uma haste floral e aqui em cima mais outra. Então só aqui nós temos 6 hastes florais em apenas um cataceto dessa primeira temporada aí desse ano. Já esse outro, olha só, duas hastes secas já desse lado que já morreram. Desse outro lado, uma seca no meio e outra em cima saindo e outra embaixo ali, duas novas hastes saindo. Então só aqui nós já temos 5 hastes florais em apenas um cataceto, um com 5 e outra com 6. Resultado aí de floração maravilhoso que qualquer pessoa pode conseguir fazer aí as suas orquídeas terem esse tipo de floração em casa sem complicação nenhuma. E já aqui, ó, para vocês amantes de raízes, olha só essa orquídea cebolinha. O enraizamento dela é dentro do vaso lá, ó, pelas paredes, muito forte. Saiu para fora do vaso, olhem só, desceu. Toda essa parte aqui é as raízes delas que desceram, olha só. Vai até lá embaixo. Pessoal, aqui dá mais de 7 palmos de raiz, tá? E elas não têm esse costume de soltar raízes aéreas assim. E se vocês repararem, ó, está vindo com duas hastes florais, perdão, 3, olha só. 3 hastes florais em apenas uma planta só. 3 hastes com enraizamento incrível. Esse vai ser o nosso vídeo de hoje, vai ser bem explicativo, tá? Para você que realmente quer aprender a cuidar de orquídeas e obter resultados como esse nas suas orquídeas. Hoje eu vou passar dicas sobre floração e sobre enraizamento ao mesmo tempo. Tem pessoas que falam que não dá para enraizar orquídeas e fazer elas florescerem ao mesmo tempo. E a prova de que dá está aqui, ó. Flores, 3 hastes florais e o enraizamento incrível dessa orquídea cebolinha. Então, fique até o final desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like aqui para estar nos ajudando o nosso canal. E sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Eu vou passar para vocês algumas dicas rapidinho sobre vaso e substrato, tá? Que é os principais aí para vocês aprenderem a cuidar de orquídeas, e depois nós vamos para as dicas de enraizamento e floração. Pessoal, primeira dica para vocês, a escolha do vaso. Sempre que vocês forem plantar alguma orquídea em qualquer vaso de plástico igual esse daqui, faça muitos furos, tá? Aqui embaixo, pode fazer também dos lados, não tem problema nenhum. Para quê? Para poder ter uma boa drenagem, tá? E o substrato das suas orquídeas não ficarem úmidos, porque se você não fizer furos no vaso e o substrato ficar muito úmido, as raízes vão apodrecer e a sua orquídea vai acabar morrendo. Olha só, essa catleia está com brotação na frente e brotação atrás. Isso daqui, ela está com uma boa drenagem aqui no seu substrato, que eu fiz mais furos, já vinha com cerca de 6 furos o vaso e eu fiz mais 6 aqui embaixo. Então ela está com uma boa drenagem de água e o substrato não está segurando umidade. Esse daqui já é o vaso de numeração 11. Esse daqui é o cuia e esse é o 11. Para vocês que forem plantar, sempre dê preferência para o tamanho da sua orquídea. Essa daqui é uma orquídea que está no porte grande, porém aqui embaixo ela não está entolcerada, então você pode plantar elas nesses vasos. Porém, todos esses vasos, o melhor para você plantar as suas orquídeas é esse daqui. Sem dúvida nenhuma, é o cachepô de madeira, porque ele já é de madeira e ele tem essas frechas abertas aqui, ó, onde vai circular vento e também vai passar claridade e iluminação para as raízes. Quando as orquídeas recebem iluminação nas raízes, elas fazem as fotossíntese dela mais rápido, ajuda ela a estar se desenvolvendo mais rápido. Olha só, o resultado dessa catleia está com brotação aqui e brotação do outro lado ali também, na frente e na traseira também. Então tudo isso é resultado aí de um bom vaso e um bom substrato. O substrato que eu usei aqui nesse recipiente foi o chips de coco. Você também pode utilizar aí nas suas. Olha só, brotação, igual eu falei, do outro lado aqui também. Então, para vaso, para plantar orquídeas, você pode escolher o cachepô de madeira, o vasinho numeração 11, perdão, tá? Numeração 11. E esse daqui que é o vaso cuia. Mas para você que quer fazer esse plantio aqui, ó, na madeira, você também pode. Porém, sempre que você for plantar ela na madeira, coloque um pouco de esfagno, igual está aqui no meu dedo, ó. Esse daqui é esfagno que vai estar dando
umidade para a planta. Ah, Antônio, a orquídea não gosta de umidade. Elas gostam de umidade controlada, porque tudo em excesso faz mal. Então, sempre que forem plantar orquídeas na madeira, coloquem esfagno. E vaso, você pode escolher qualquer um desses vasos que foi mostrado no vídeo. Porém, deem preferência para o cachepô de madeira. Olha só, essa daqui é uma Denfal que está se recuperando. Olha só o enraizamento dela, a força que está vindo, e também já está vindo com floração ali em cima. Então, essas são as dicas de vaso para você utilizar aí nas suas orquídeas. Já o substrato, pessoal, vocês podem utilizar esses daqui, ó. Esse daqui é um substrato, deixa eu só tirar esses pseudobulbos, que eles já estão aqui para poder gerar muda. Olha só, usem esse substrato. Eu vou ser bem rápido no substrato. Vocês podem utilizar esse daqui, que é a casca de arroz carbonizada. Ela tem vitamina B1, que ajuda aí no enraizamento das nossas orquídeas. Esse é o único substrato que ajuda suas orquídeas no enraizamento, sem você colocar nenhum estimulante aí no substrato dela. Fora isso, você pode utilizar a casca de pinos, pedra breta, chips de coco, o esfagno, e só, e a casca de arroz carbonizada, e ela sem ser carbonizada. Essas são as nossas dicas de vaso e substrato que você pode utilizar aí nas suas orquídeas. Agora nós vamos para as dicas de floração, enraizamento e dica de enraizamento e floração juntas, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, prestem bastante atenção nessas dicas de agora, por gentileza, que é as dicas onde nós vamos fazer as nossas orquídeas florescerem, enraizarem, e também vou passar dicas para vocês fazerem ela enraizarem e florescerem ao mesmo tempo. Olha só, pessoal, aqui na minha mão eu tenho essa vitamina aqui, tá? Ela se chama vitamina B1 da Neoquímica, famoso cloridato de tiamina, 300 mg. Qualquer coisa vocês tirem um print dessa foto, ó, vou deixar parado alguns segundos para vocês tirarem print ou anotar em um caderninho aí. Vitamina B1, cloridato de tiamina. Essa vitamina, pessoal, para nós seres humanos ajuda aí nas juntas e nos nervos. Já nas plantas e orquídeas, essa vitamina aqui é responsável pelo enraizamento das plantas e orquídeas, a tiamina. Essa daqui, pessoal, que é a famosa tiamina B1 que tantas pessoas falam na internet. E hoje você vai aprender como utilizar ela nas orquídeas para obter resultados de enraizamento. Então vamos lá. Você vai encontrar essa vitamina na farmácia, qualquer farmácia. Lembrando, tem que ser o cloridato de tiamina puro, não pode ter outro componente nele, tá? Tem que ser só isso. O que que você vai fazer, ó? Esse daqui é o meu, que eu utilizo nas orquídeas, tá? Eu não tomo ele, que eu já tomo outras vitaminas, então essa daqui é própria para as minhas orquídeas, ó. Tem até alguns comprimidos soltos aqui, que eu já estava utilizando, ó. Vocês podem reparar que já foi 5, né? Porém tem 2 aqui, 3, tem outro aqui, ó. 3 comprimidos, eu já usei 2. Então agora eu vou usar mais um para vocês. Vem 3 cartelas, então dá para você enraizar muita orquídea aí. Porém aqui nós vamos utilizar apenas 2, tá? Qual que é a medida? Você vai precisar de 1 litro de água para um comprimido desse. 1 litro de água, um comprimido. Porém aqui tem 2 litros, tá, pessoal? Pode não aparentar, mas aqui tem 2 litros. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 comprimidos, ó. Eu vou colocar 2 comprimidos nessa água e vou deixar esses 2 comprimidos dissolverem, tá? Depois que esses 2 comprimidos dissolverem, nós vamos fazer os métodos de aplicação aí nas nossas orquídeas para obter enraizamento. Essa vitamina, pessoal, você pode aplicar ela em qualquer espécie de orquídea. Você pode fazer essa aplicação de 15 em 15 dias, tá, pessoal? Não é 15 dias direto. Você vai aplicar hoje, daqui 15 dias você aplica novamente. Esse é o processo de 15 em 15 dias. Nos vídeos passados as pessoas estavam me perguntando se tem que fazer a aplicação 15 dias seguidos. Não, é 15 dias você aplica, depois de 15 dias você aplica de novo. É o famoso de 15 em 15 dias. Então, vamos deixar esses comprimidos dissolver e já nós voltamos para dar continuidade. Olhem só, nosso comprimido já dissolveu, ó. A água ficou até um pouco mais escura. Aqui já está pronto para fazer a aplicação nas orquídeas. Qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Aqui não precisa coar, tá? Porque esses farelinhos que vocês podem reparar aí na água, ele vai se dissolver, não tem problema. Caso você deixe mais tempo aí, ele vai dissolver 100%. Aqui
Eu só deixei cerca de 15 minutos para eles poderem dissolver. Você vai vir aqui nas suas plantas, ó. Vai fazer a aplicação no substrato, igual está sendo mostrado aqui no vídeo. Vai vir, ó. Essa daqui está entrando em estado de dormência, mas também vai receber a água. Esse cataceto, vocês podem vir aqui, ó, nas raízes, que vai dar um excelente resultado de enraizamento. Esse daqui, pessoal, é o segredo para você enraizar as suas orquídeas de uma forma muito simples e fácil. Você pode fazer esse processo em qualquer espécie de orquídeas e lembrando, pode fazer aí com abundância no substrato. Orquídeas com flores, você também pode colocar, ó, tá? Essa daqui está com 2 hastes florais, igual eu mostrei, e não tem problema você fazer a aplicação. Esse daqui é o primeiro método de aplicação. O segundo, agora, nós vamos colocar essa mistura no nosso borrifador, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei o resto da nossa vitamina no borrifador. E você vai vir aqui, ó, no substrato das suas orquídeas. Pode borrifar nas folhas, ó. Pode borrifar por todas as folhas dela, que também vai dar aí um excelente resultado de enraizamento. Pode ser feito aí por toda a planta, essa aplicação. Esse é o segundo método de aplicação, ó. Você vai vir nas folhas e no caule também, ó, por toda a planta, por cima e por debaixo das folhas. Aqui já está pronto, essa orquídea aqui já está adubada com o nosso enraizador aí. Agora é só aguardar 15 dias para fazer o processo novamente, caso ela não tenha enraizado. Mas é quase praticamente impossível a sua orquídea não enraizar você fazendo essa aplicação aqui nela. Então, esse é o método de enraizamento. Agora vamos para os métodos de floração. Olha só, agora esse daqui muitas pessoas já conhecem, tá? É uma dica muito simples, porém que dá resultado nas suas plantas. É só você fazer a aplicação certinho, igual vai ser mostrado aqui no vídeo, que você vai obter ótimas flores nas suas orquídeas, no seu jardim de plantas frutíferas e entre outras. Então vamos lá. Essa daqui é a famosa vitamina C, de 1 grama, sem açúcar. Vocês podem ver, olha lá, não contém açúcar. Você encontra em qualquer farmácia da sua cidade aí. O que você vai fazer? Você vai pegar um comprimido desse. Olha só, nós vamos precisar de 1 litro de água ou 1,5 litros. Vai depender do jeito que você queira fazer a sua dosagem. Porém, eu gosto sempre de utilizar um comprimido para 1 litro de água. Você vai pegar 1 litro de água, o seu comprimido, colocar aí dentro e vai deixar ele dissolver nessa água. Olha lá, ele já está dissolvendo. O que acontece, pessoal? A vitamina C, ela estimula flores em plantas e orquídeas. Para nós, seres humanos, essa vitamina aqui ajuda na nossa imunidade para a gente não estar gripando, não pegar resfriado, né? Então, já para orquídeas e plantas, ela estimula a floração. Esse daqui é o segredo de tantas hastes florais nas minhas orquídeas. Eu sempre falo, as pessoas não escutam. Por quê? Porque preferem dicas complicadas que acabam matando as suas orquídeas. Dicas simples dá mais resultado, tá? Podem confiar que dicas simples dá mais resultado. Olha lá, o comprimido dissolvendo. E depois nós vamos fazer a aplicação na nossa orquídea. Se bem que aqui, ó, do jeito que já está aqui, você já pode ir fazendo a aplicação. Essa vitamina é barata, é eficaz e dá resultado nas plantas. Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro método de aplicação dessa vitamina. Essa daqui já recebeu o enraizador, então eu vou fazer a aplicação nessa daqui. Você vai vir, ó, e vai colocar aí no substrato das suas orquídeas. Ah, Antônio, vai atrair formiga, vai atrair isso, vai atrair aquilo. Pessoal, se vocês ficarem com medo de atrair formiga para suas orquídeas nunca vão ter resultados bonitos e fortes como esse, tá? Formiga não tem nada a ver com orquídeas. Aqui, ó, todas as minhas orquídeas têm formiga, ó. Elas não matam, não cortam e não fazem nada com as nossas orquídeas. Então, não se preocupe, não vai atrair formiga, até porque não contém açúcar aqui. Esse é o primeiro método de aplicação. Você vai aplicar no substrato, tá? E o nosso segundo método de aplicação da vitamina C é colocando no borrifador e fazendo a aplicação aí, ó,
por toda a folha das suas orquídeas, também aqui ó, no substrato, não tem problema nenhum. Igual eu falei no começo do vídeo, pode aplicar aí nas folhas, vai dar um resultado muito bom e também vai estimular aí a floração das suas orquídeas. Então, essa é a segunda forma de você utilizar a vitamina C nas orquídeas para obter resultados de floração. Pode utilizar nas suas plantas, dá resultado. Então, não fica aí procurando dicas complicadas, dicas muito difíceis. Ah, Antônio, essas dicas suas são muito fáceis, não dá resultado. Se não desse resultado, não era postado aqui no canal e eu não fazia os vídeos para vocês. Então, pode fazer, dá resultado. O simples dá muito resultado. Então, essas são as nossas dicas. Agora, vamos para a dica de enraizamento e floração juntas, tá? Olha só, pessoal, aqui nós já estamos com tudo pronto. 1 litro de água com um comprimido da vitamina B1, 1 litro de água com um comprimido da vitamina C. Essa vai ser a nossa junção que vai fazer aí as nossas orquídeas enraizarem e soltarem flores igual aquela orquídea cebolinha que foi mostrada no começo do vídeo. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar um borrifador grande, caso você não tenha, você pode encontrar em floriculturas, viveiros e também na internet. Vamos colocar esse 1 litro de água com a vitamina B1 dentro desse borrifador aqui. Ele é um borrifador de 2 litros. Eu utilizo ele para fazer a aplicação em todas as orquídeas de uma vez só. Olha só, agora vamos com a vitamina C. Vamos misturar as duas, não tem problema nenhum. Eu sempre faço esse processo aqui nas minhas orquídeas, principalmente no finalzinho da tarde, que está mais fresco. Porém, agora também não tem problema nenhum a gente fazer, porque é uma mistura que não agride a sua planta e as suas orquídeas. Você vai colocar no seu borrifador, vai fechar ele, olha só, vamos fechar bem fechado, né? E aqui é só dar uma pressão nele aqui em cima para ele poder esguichar a nossa mistura. Pessoal, pode misturar as duas, pode sacudir aí 1 litro de água para um comprimido. Caso você queira fazer mais, pode fazer, ó. Já fiz, agora vou vir aqui, ó, em todas essas orquídeas e ó, vou fazer a aplicação aí por todas essas plantas. Eu vou dar um pouquinho mais de pressão. Pronto. Agora, pessoal, é simples, é só você vir aqui, ó, e regar todas as suas orquídeas. Pode regar folha, caule, substrato, olha só. Não tem problema nenhum, vai dar um resultado de enraizamento, floração nas suas orquídeas. E a partir do momento que elas soltarem enraizamento, elas vão estar soltando brotações também de vegetais. Brotações de vegetais, ela vai ficar com um vegetal bonito, forte e cheio de brotos. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Se você não for inscrito, clique em inscrever-se e venha fazer parte vocês também.